Sejam bem-vindos ao Futuros Doutores Cast, um podcast sobre performance mental na medicina e carreira médica. Hoje nós estamos aqui então com a doutora Raquel. Nós vamos conversar um pouquinho sobre clínica médica, sobre a especialidade que ela fez em gastro, né, doutora? E vamos tentar trazer um conteúdo aí sobre medicina para que possa ajudar vocês aí na trajetória de vocês dentro da medicina. Doutora, para nós começar, eu gostaria que tu falasse um pouquinho de você, o que tu faz hoje, como que tu trabalha, como que tu atua na medicina, que cidade que é e tal. Então, como você já me falou, eu sou a Raquel Scherer de Fraga, eu sou médica hepatologista hoje aqui em Passo Fundo. A hepatologia, na verdade, hoje ela é uma subespecialidade da gastroenterologia. No Brasil, o Conselho Federal de Medicina considera como um certificado, a gente recebe um certificado de área de atuação em hepatologia, mas com uma forte tendência de se tornar uma especialidade única que é hepatologia mesmo. Tem várias residências médicas hoje em hepatologia. Na época que eu fiz a minha residência médica não existia essa residência, né? Então eu acabei fazendo a residência médica em gastroenterologia, que foram 3 anos. Aí na sequência eu já direcionei tudo para hepatologia. E eu fiz meu mestrado e meu doutorado na área de hepatologia e terminei meu pós-doutorado recentemente também nessa área de hepato. Beleza. Então tu fez a clínica, tu fez residência em clínica, depois tu foi gastro e depois tu fez hepatologia. Hepato na especialização mesmo, mestrado, doutorado e pós, né? Tá. Então tu é meio que uma cientista do lado... mais ou menos. Mas, na verdade, foram 5 anos de residência médica, né? Então, foram 2 anos de clínica médica e 3 anos de gastroenterologia. Perfeito. Para entender, pro pessoal que está consumindo o nosso podcast aqui, para eles entenderem o que o hepatologista estuda, quais são a atuação dele dentro da medicina. A hepatologia é a área da medicina que estuda e trata doenças do fígado, exclusivamente. É um órgão único, tipo cardiologista. E aí entra todas as doenças hepáticas mais conhecidas até as mais raras. Então, dentre as mais conhecidas, hepatites virais, crônicas, gordura hepática, que hoje é a gente pode dizer uma epidemia, assim, que a gente tem muitos pacientes que a gente chama de esteatose, doença hepática alcoólica. E aí outras doenças mais raras, como hemocromatose, que é uma doença que acumula ferro no fígado, doença de Wilson, doenças autoimunes, enfim, hepatotoxicidade por medicamentos. Hoje a gente tem um abuso de medicamentos e principalmente de uso de fitoterápicos e suplementos alimentares, que as pessoas acabam achando que suplemento vitamínico e chás fitoterápicos, ervas naturais não fazem mal, né? Então a gente tem um grande número no consultório de hepatologista, um grande número de hepatotoxicidade por medicamentos herbais que a gente fala. Perfeito, muito interessante essa questão. E só comentando aqui, doutora, que quando eu entrei na faculdade, pra mim o órgão assim era o coração, sabe? O meu órgão assim, meu Deus, eu pensava em algum órgão do corpo humano, eu pensava em coração. E aí, em bioquímica, nós começamos a estudar ali a questão do fígado, até mesmo anatomia, fisiologia, e eu percebi que incrível que era o fígado, né? A quantidade de funções que tinha o fígado e a importância que ele tinha, né, dentro do nosso corpo como um todo, né? E agora estou citando essa questão aí, tem várias situações de saúde pública que envolve também essa atuação do hepatologista, né? Eu acho fantástico o fígado, na verdade. Né? É o teu órgão preferido? É o meu órgão preferido. Mas eu sou, como eu vou dizer, a minha opinião é totalmente enviesada, né? Tá, perfeito. Então, doutora, para nós começar aqui a nossa conversa, eu gostaria que tu voltasse lá no passado, lá quando tu resolveu que tu seria médica, né? Como que foi essa escolha aí? E também, pensando nessa tua escolha, como que tu era como aluna? Tu era sempre... Que tipo de aluno que tu tinha? Que tipo de comportamentos que tu tinha como estudante? E o que te levou a escolher medicina? Bom, a escolha da medicina é uma coisa muito fantasiosa na minha vida. Eu tinha 5 anos e dizia que queria ser médica, nem eu sei por que eu dizia que queria ser médica. A medicina tem ainda muito dessa questão de glamour, né, de tu admirar o médico, de lidar com a vida e com a morte. Eu acho que isso chama muitas pessoas.
e talvez pela dificuldade, né? Sempre tem aquela questão de, é difícil ser médico, então tu acaba se puxando, quer ser médico, quer fazer uma coisa difícil, tu quer ser, talvez tu ter essa vaidade intelectual, enfim. Não sei exatamente porquê, mas... São vários, é multifatorial. Multifatorial, imagino. Não tem ninguém também na família que é médico. Você é a única médica da tua família? Agora já não, né? Mas na época, sim. Teve pessoas que seguiram o teu caminho. Sim, E então era a única médica, não tinha médicos na família, não tinha aquele exemplo de ter um parente próximo, um amigo próximo que fosse médico. Então, eu tinha os meus 5, 6 anos, já dizia que eu queria medicina. Como aluna sempre fui uma, sei lá, nerd, CDF, enfim. Sempre tirava 10 nas provas. Sempre era melhor, tanto que na época do cursinho, do pré-vestibular, eu nem paguei pré-vestibular, né? Tu ganhava bolsas, assim, pros melhores alunos dos colégios, enfim, porque eu sou de Porto Alegre, né? Então, eu nasci lá, fiz a minha faculdade lá, toda a minha formação, vim pra cá, pra Passo Fundo, depois que eu terminei a residência médica. Bom, então, eu sempre estudei muito, assim, exageradamente, na verdade. Eu era aquelas alunas, assim, que chegava nas férias, todos os conteúdos que os professores não davam no período letivo normal, eu estudava no livro para terminar o livro didático, né? Em casa, nas férias. Em casa, nas férias, então eu achava o máximo. E era monitora na época, tinha monitoria no meu colégio de física, química, matemática, então era monitora, eu gostava muito, já gostava de ensinar, né, na época, né? Foi isso que depois a gente vai conversar um pouquinho mais da questão da docência, né? Talvez isso influenciou um pouquinho. Docência já tem vários professores da minha família, inclusive a minha mãe é professora. Tua mãe é professora? Então, esse exemplo de professor tem bastante na família. Não sei se com ela, tem o meu tio também que era professor, mas enfim. Perfeito. Então, tu tinha mais prazer de estudar do que fazer outras coisas ali, né? De lazer e tal. Olhando assim um pouco pra trás, eu acho que era exagerado, não precisava ser tanto assim, né? Mas enfim, eu ficava feliz com aquilo, não é uma coisa. Tinha um prazer. Tinha um prazer de fazer aquilo. Tinha essa vaidade intelectual muito forte. Tá, perfeito. E então tu faz lá o teu pré-vestibular, então como tu comentou aqui pra nós, tu não teve dificuldades, né? Tu sempre estudou, sempre teve esse hábito dos estudos, que eu acredito que é um comportamento inerente da profissão medicina, né? Eu acho que pra você escolher a medicina, você precisa ter isso muito enraizado, que é o comportamento de estudar sempre e ter... O que tu acha em relação a isso? Eu acho que sim, eu acho que a medicina sempre foi uma área profissional que a gente estudou muito, mas hoje em dia eu já vejo tantas profissões, na verdade as coisas mudam tanto no mundo, eu acho que em todas as áreas você tem que estudar bastante, né? Então a gente tem as suas características particulares, mas eu acredito que todas as profissões hoje, a minha visão atual, tá? Então, como eu te falei, a minha escolha pra medicina foi um pouco fantasiosa demais. Romantizada? Romantizada, enfim, né? Tá, perfeito. Mas não me arrependo. Tá. Até feliz hoje, cara. Sou feliz, sempre fui feliz na medicina. Tá, perfeito. Então, doutora Raquel, tu sai lá do pré-vestibular, tu entra na medicina. Tu pode comentar onde que tu fez na faculdade? Como foi a tua experiência ali nos primeiros anos? Então, como eu te falei, tudo meio romântico assim na minha vida, porque na verdade eu entrei na faculdade tinha 16 anos. 16 totalmente imatura, e eu me lembro muitas vezes dizendo para meus pais assim, não tem como não passar no vestibular, se não passar, quem é que vai passar? Tipo assim, totalmente narcisista, assim, essa é uma ideia, mas era muito imatura, né, com 16 anos entrando na faculdade, sem nem saber exatamente onde que eu ia entrar, mas enfim, entrei na faculdade no primeiro vestibular, assim, no contínuo do ensino médio, antes era o segundo grau nosso. E eu fiz faculdade na URGS. Na Federal de Porto Alegre. Na Federal de Porto Alegre. Isso. Na verdade, na época, foi o único vestibular que eu fiz. Na época eu fiz fez esse e já passou? Só fiz esse. Em 93, então faz muitos anos. Então a gente não tinha várias faculdades de medicina, essas várias escolhas, nem tinha a cultura de tu sair do estado para fazer vestibulares em outros estados, como hoje é uma prática comum. Então, eu morava em Porto Alegre, pra mim eu não teria condições financeiras, eu acho, olhando assim, minha mãe era professora. Na época, o meu pai, a gente acaba não tive contato com o meu pai por questões
pessoais e familiares, enfim, quem sustentava a gente naquela Era ocasião era minha mãe. Tua mãe era um uma salário guerreira. de professora. Então eu nem pensava, nem passava que eu poderia sair de Porto Alegre, nem a minha mãe falava assim pra mim, ó, você faz na Federal, prova, se você não passar, a gente não tem condições de pagar. Na época a gente tinha crédito educativo, né, que era com juros altos. E aí minha mãe assim, não, você não vai pegar crédito educativo porque os juros é muito altos, você vai já sair com uma dívida muito grande da faculdade, então você vai ter que passar na Federal, né, e é isso. Então não tinha muitas alternativas, então eu passava ou eu ia trabalhar, né? Então eu fiz o único vestibular na Federal, mas com uma confiança exagerada na época, assim, ainda bem que eu consegui passar direto, né? Se hoje não conseguisse... eu acho que seria uma decepção grande, assim, pra mim, não sei, aí seria outra questão. Eu na época, eu sei hoje que não é assim, né? Mas na época, com aquela imaturidade de 16 anos de idade, eu achava impossível não passar no vestibular, entendeu? E deu tudo certo, enfim, entrei na faculdade com 16 anos, eu não era mais jovem da turma, tinha uma colega minha que era um pouco mais jovem que eu, assim, com 16 anos também, mas vai dar 17 em breve. Eu me lembro a primeira aula que eu tive na faculdade, que pra mim foi uma coisa, assim, assustadora. A gente tinha o currículo na época, um currículo muito semelhante ao currículo da IMED antigo, então eu acho que já é um mais novo, né? Um hibridismo. Quando eu montei o currículo da IMED, que lá em 2011 eu fui montar a grade do currículo da IMED, eu tinha toda o passado como era o meu currículo, então não tem muito semelhante ao que era lá no passado, até as matérias muito bem divididinhas, né, tipo anatomia, histologia, que no meu ponto de vista é mais fácil tu formar um time de professores para dar as matérias separadas hoje em dia, talvez não seja o melhor esquema de formar médicos, enfim, do que fazer aquelas módulos. Eu acho que requer muito mais esforço e muito mais coordenação entre os professores. Mas enfim, então, primeiro dia eu entrei na faculdade, era um auditório, a minha turma tinha 72 alunos, 72. Né? Porque na Federal, na época, eram 140 e poucas vagas anuais, divididos em 2 entradas, né? Aí eu entrei, aquele monte de gente, que já não é o costume quando você tava no ensino médio, no caso, no segundo grau, antigamente, era uma turma muito menor, turma de 30, 40 pessoas no máximo, e a gente teve aula com o professor direto das 8 horas da manhã, na verdade 15 para as 8 da manhã, até as 11h30, sem intervalo. Sem intervalo. E qual que era a matéria? Anatomia. Aí ele simplesmente entregou para nós a gente chamava de polígrafo, né? Não sei lá quantas páginas, feitas pelo próprio grupo dos professores de anatomia da URGS na época, e ele conseguiu dar todo aquele polígrafo, sei lá, de 200, 300 páginas, nessa aula, em uma aula. Aí ele falou sobre todos os ossos do corpo humano. Todos. E aí eu fiquei apavorada, né? Eu falei, meu Deus, eu não vou aprender nunca isso. Eu cheguei no primeiro dia, fiquei apavorada, fiquei enlouquecida, acostumada com aquele ritmo de estudo que até estudava, né? Só que não decorava o nome de não sei quantos ossos no corpo humano em um dia, né? Sim. Aí eu comecei a me assustar. Então o primeiro contato com a medicina foi assustador, assim. Depois da primeira semana até comecei a me acostumar, mas foi bem ruim, assim, o primeiro contato. Eu acredito que a maioria dos estudantes, né, eles entram na medicina e eles têm esse choque, né, porque anatomia é uma das matérias que eu acredito que mais reprova, né, como tu depois a gente vai comentar um pouquinho coordenadora, provavelmente tu deve ter tido várias experiências aí com reprovações em anatomia, então a gente chega na medicina e o primeiro baque ali é a anatomia, né, a anatomia pesa um pouquinho. Pesa, né? Pra mim foi um choque horrível. E teve mais alguma matéria, assim, que tu teve um pouquinho ali do início? Quando eu entrei das matérias básicas, assim, da medicina? Não, pra mim, assim, a anatomia foi pior. Foi pior? No início, assim. Depois tu pegou o jeito, assim? Não, assim, a gente pega o ritmo, né? Não tem, ou tu pega ou tu desiste. E tem muita gente que desiste. Na época, eu tive muita não, mas uns 10% da turma, um pouquinho menos. 5% da turma desistiu no primeiro semestre. Né? Medicina não é pra mim. Tipo... Não é.
E aí, enfim, tem que ser um pouco persistente em relação a isso. Eu não tinha a mínima ideia que estava me esperando pela frente. Né? Então foi só anatomia ali nas matérias básicas. Anatomia. Eu não gostava na época de histologia, eu não gostava, na verdade. Porque tinha que olhar as lâminas e desenhar. Tinha um caderno de desenho da histologia. Não sei se vocês têm isso hoje, acho que não. Mas é difícil histologia. Eu adorava histologia, adorava estudar histologia, gostava muito disso. Tanto que na época da minha vida eu pensei em ser patologista. Mas eu odiava desenhar, não gostava de desenhar. Não era dos desenhos, assim. Então é a parte que eu não gostava, ruim assim da histologia. Que é a parte prática, né? Que é pra eles entenderem, é tipo, tu vai no laboratório, tu tem que ver a lâmina e identificar o que é o órgão, o que é o tecido, né? Eu adorava horrível, essa, mas eu adorava. Tu gostava da parte prática, só o desenho que tu não gostava disso? Eu não gostava de desenhar. Enfim, a gente tinha que desenhar nas provas, fazia prova com desenho, achava horrível. Eu sofri muito na histologia. E na época, bioquímica, eu achava uma coisa do outro mundo, assim, na verdade. Então, pra mim, bioquímica, eu estudava, decorava, mas não entendia bulhufas, assim. Mesmo gostando na época de química, por exemplo, né? Sim. Mas hoje em dia, por exemplo, eu adoro bioquímica. Acho uma coisa... tem uma relação bastante com a hepatologia, né? Muito direto, né? Muito. Eu gosto muito de bioquímica, sempre gostei muito de fisiologia. Mas entrei na faculdade querendo ser cirurgiã, né? Por que cirurgiã? Porque eu acho que tem uma cultura popular, né, que pra tu ser médico mesmo tem que fazer cirurgia, que só o cirurgião vai curar, pelo menos. Não sei se ainda hoje tem essa ideia, mas eu tenho a impressão que pelo menos no meio leigo, isso é muito forte. E eu cresci escutando isso, então eu entrei pensando em fazer cirurgia. E eu, apesar de ter tido esse choque inicial na anatomia, eu gostava muito da anatomia. Na época a gente trabalhava muito com cadáveres, hoje é menos, mas ainda tem, né? A gente trabalhava e tinha muitos cadáveres à disposição da turma e eu gostava muito, né? Então cada um tinha, um grupo de 3, 4 tinha o seu cadáver, assim, pra gente dissecar durante 2 semestres da anatomia, enfim. E eu adorava, né? E aí tu passa essa parte ali do ciclo básico, né? Com as matérias básicas ali, anatomia, físio. Como que foi a tua experiência com a clínica e com a cirurgia? Tu comentou aqui pra nós que tu queria cirurgia, né? Sim. Tu se decepcionou quando teve cirurgia lá no 4º ano? Na verdade é isso aí. Então, na verdade, na minha época, eu tive cirurgia no 8º, 10º semestre. 10º semestre. Porque só tinha 1 ano de internato, era 11º, 12º semestre. Tive cirurgia no 10º, então passei por tudo antes da cirurgia. E na verdade, como tudo meio romântico, como eu te falei na minha vida, quando eu passei na gastro, me apaixonei por gastro. Achei gastro o máximo. Adorei muito endoscopia e colonoscopia na época. Sempre gostei de fazer endoscopia e colono. Hoje eu não faço mais por opção. Mas é uma coisa que me chamou muito. E aí quando eu passei na gastro, decidi que eu queria fazer gastro, era gastro. Mas tu diz gastro a parte mais gastroenterologia clínica. Não cirúrgica. Não cirúrgica. E quando eu passei na cirurgia, eu já tinha em mente que eu queria gastroenterologia. E na URGS na época, e ainda é hoje, a gente tem possibilidade, é muito mais tranquilo da gente conseguir fazer um currículo interessante. E na época a gente trabalhava muito para fazer um currículo muito bom durante a faculdade, porque na prova da residência, 50% era nota teórica, né, da prova da ANRICS, no caso que já era todo mundo fazia a prova da ANRICS, e 50% era entrevista e nota do currículo. Então você tinha que se puxar muito, né, para o currículo, para publicar artigo, enfim. Tu já começou então essa parte científica desde a faculdade? Desde a faculdade. Então participava todo o meu de grupo de currículo pesquisa? Foi bolsa de pesquisa, essas coisas todas, monitoria. Todo o meu currículo foi direcionado para gastroenterologia. E a URGS ainda hoje, pelo que eu vejo, tu tem essa possibilidade, as federais em geral, ou as públicas, a USP também, enfim, tem mais facilidade de entrar em bolsa de pesquisa, apesar de ser mais restrito hoje do que era naquela época. Mas se bem que eu entrei na faculdade, na minha faculdade teve greves muito extensas assim da federal, acho que 2, 3 meses de greve, então bagunçava o currículo, mas mesmo... Mas tu se puxava em casa, daí estudava em casa? Estudava em casa e fazia os trabalhos científicos, né, então... Eu direcionei toda para a parte de gastro. No último ano da faculdade, eu comecei a questionar se eu queria fazer gastro mesmo ou não.
Por que isso? Porque eu achava que talvez a vida de um anestesista fosse mais tranquila, talvez a vida do dermatologista fosse mais tranquila, talvez o radiologista. Aí eu fiz vários estágios, assim. Eu fiz estágio na radiologia, me dava um nervoso de ficar sentada, né? E ficar parada naquela sala escura, não deu certo. Na anestesia, a mesma coisa, porque eu tenho que, às vezes, cirurgias longas, prolongadas, sem ficar parado e só sem fazer nada. Monitorando, mas é uma coisa assim muito... Não gostei. A dermatologia eu até achei interessante, mas não passou a gastro. E foi isso, aí acabei fazendo medicina interna, né? Que é a clínica, com o objetivo de fazer na sequência gastroenterologia já. E tu falou uma coisa bem interessante, que na tua época era só 1 ano de internato, né? Agora são 2 anos de internato. Qual é a tua opinião em relação a isso? Tu sabe que eu não tenho uma opinião bem formada em relação a isso. Hoje, eu acho que 2 anos de prática é bem interessante. Na minha opinião pessoal, uma coisa muito... Porque tu é meio que tipo um semi-médico, né? Quando tá no internato, né? Como eu vejo hoje isso, tá? Como é que eu vejo as pessoas no internato? Hoje, onde a prova teórica vale 90% da prova de residência, eu vejo os internos, não vou dizer todos, né? Mas um percentual muito grande, eu até acho que a maioria, não se preocupa tanto com a prática, com o seu aprendizado prático, estão preocupados com a prova, estão preocupados com o médio curso e acabam não aproveitando esses 2 anos. Então, eu acho até que se fosse no passado, lá quando eu fiz 2 anos de internato, ou 1 ano e meio de internato, seria mais interessante, que a gente entrava no internato, ficava, sei lá, das 6 da manhã à meia-noite no hospital, achava o máximo, não tinha esse tempo assim, sabe? Até porque na federal tu não tá pagando crédito nenhum, né? Então tu pode ficar o que tu quiser dentro do hospital, tu tinha essa liberdade, hoje as coisas são muito mais restritas e tu aprendia muito no internato. Hoje, os horários são extremamente restritos, tanto do interno quanto até do próprio residente, dependendo da instituição onde estão, o formato da residência, até por questão de leis federais e leis que regem a residência médica. E as pessoas estão com a cabeça na prova, porque é 90%. Então, hoje eu questiono muito, assim, na minha visão, não precisava ter 2 anos, faria 1 ano, até porque tu vai pegar a prática depois na residência, né? Perfeito, muito interessante essa tua linha de raciocínio, nunca tinha pensado nesse sentido, porque eu tive acompanhando agora nas férias um R1 em pediatria, e aí quando nós estávamos nos plantões tinha tanto da federal quanto da IMED doutorando, né, internos. E bem interessante, o pessoal tava ali, mas tava com o livrinho estudando a parte teórica, né? E às vezes tu acaba não experienciando tanta parte prática, porque tu tá tão focado na prova de residência, né? E, doutora, como que tu estudava? Tu estudava mais pelo livro, tu usava resumos? Como que era a tua rotina de estudos dentro da medicina? Então a gente começa a faculdade com aquele ritmo do colégio, digamos assim, né? E aí eu queria ler tudo, queria fazer resumo, aí eu já vi na primeira aula que não ia conseguir fazer isso. Então eu sempre estudei pelo livro. Na época que eu fiz a faculdade, que foi eu entrei então em 93 e me formei em 98, né? Faz muito tempo. Então uma coisa assim muito dinossáurica até, porque não tinha internet, não tinha computador, e a gente trabalhava, eu me lembro os trabalhos que eu fazia durante a faculdade, fazia no DOS, não existia nem Windows, nem e-mail, nada, e era internet de escada, né? Não era todo mundo que tinha internet em casa, então eu comecei a faculdade sem ter internet, sem ter computador, não tinha esses artigos, tudo, a gente tinha que pagar, a gente solicitava na biblioteca um artigo, tinha que esperar às vezes 15 dias, 20 dias para chegar um artigo de São Paulo. Hoje tu vai no PubMed, em 3 segundos ele te dá um artigo. Fora que tu usa o site Sci-Hub, que não precisa pagar nada e tu consegue o artigo, né? Então, e tem as plataformas da CAPES, é outra esfera. Então, a gente tinha só os livros para estudar, a gente não tinha materiais de aula, né? Tinha os resumos escritos dos veteranos, né? Que faziam os resumos, que sentiam as pessoas que gravavam a aula num gravadorzinho e de fita cassete na época, e copiava em casa todas as aulas, eu não fazia isso.
e aí a gente pegava os materiais, né? Então eu estudava direto no livro, e sublinhava no livro, não fazia resumo, não conseguia fazer resumo. Não fazia resumo, perfeito. E na tua época tinha questões assim, que nem tem hoje, de residência? Como é que é? Tudo igual, a gente tinha as provas anteriores que os veteranos passavam, tudo igual. Eu até particularmente acho que o sistema, assim, passando então mais de 20 anos, né, tá tudo igual aqui, né? Então acho que é uma coisa que a gente tem que passar a avaliação para outro nível nesse momento, né? As questões têm que ser diferentes. Eu acho que a gente tinha que fazer as provas online, né? Termina a prova. Então, eu acho que o sistema é muito arcaico ainda, o sistema de avaliação. Eu acho que tem muita coisa para melhorar nisso. Tu sabe, doutora, que eu vi esses dias uma imagem na internet que mostrava o telefone em 1980 e o telefone hoje em era 2019, né? E a sala de aula em 1980 e a sala de aula hoje. É a mesma coisa, só que a tecnologia mudou totalmente, né? E qual que é a tua opinião hoje? Hoje a gente tem vários aplicativos, né, que tu utiliza para te dar um apoio dentro da faculdade de medicina, com questões, com videoaulas e tudo mais. Tem Medcel, tem várias plataformas, né, para preparatória para residência. Qual que é a tua opinião? Tu acha que isso ajuda? Tu acha que isso prejudica a tecnologia? Não, acho que ajuda muito. Só que eu acho assim, que nós, os professores da minha idade, a gente não está preparado para tanta tecnologia. A tecnologia foi muito na frente. Então, talvez a gente não consiga até direcionar vocês de forma adequada, a minha ideia, né? Mas, com certeza, eu acho que ajuda muito a tecnologia. Não tenho, sem sombra de dúvidas nenhuma. E acho que a forma de avaliação só que tem que mudar. Eu acho que em qual sentido? Tipo assim, quando eu vou cuidar uma prova da clínica, né? Daqui da IMED, e ficar cuidando para aluno não colar, eu acho isso assim, fim da picada, porque na verdade não tinha nem tá passando por isso, né? Nos lugares, nos centros maiores, cada aluno tem o seu computador, a sua cabine, tá fazendo a prova, não tem como tu colar, não tem possibilidade de tu fazer nada, entendeu? A tecnologia já nos permite isso, a gente não consegue isso. E é óbvio que o aluno cola, a gente sabe disso. Então tu fica lá implantado, que nem ficava 30, 40, 50 anos atrás para cuidar um aluno não colar, pra mim é um absurdo, né? Mas enfim, eu sei que isso demora pra gente modificar a cultura, mas a tecnologia só. Eu acho que quando vinha pessoal da geração de vocês para dar aula vai ser outra história, né? Acho que vão estar mais preparados do ponto de vista tecnológico que nós. Você está ouvindo o podcast Futuros Doutores Cast. Termina a tua faculdade, né? Tu pega o teu CRM, né? E tu já vai direto para a prova de residência ou tu trabalha? Porque hoje a gente vê muito médicos, né? Tu quer terminar a faculdade de medicina para tu começar a trabalhar, né? Várias pessoas saem com dívidas da medicina, né? E precisam pagar essa dívida ou pedem dinheiro emprestado para teus pais. Tem toda essa dinâmica, né? Tu foi trabalhar ou tu já foi direto para a residência? Nem passava pela minha cabeça trabalhar antes. Tá? Eu, quando saí, e a URGS desde a época tinha essa característica, que é formar muito a parte intelectual, né? E eu não me científica. E eu não me sentia capaz de atender sozinho um paciente quando eu saí da faculdade. Eu não me sentia segura para isso. Para fazer um plantão, tu diz? Não me passava pela cabeça, porque eu não sentia segurança na época. Então eu saí e fui eu passei na época, eu queria passar no Clínicas. É uma coisa interessante, Clínicas Porto Alegre. Quando tu faz a faculdade na Universidade Federal, é uma coisa que tu recebe desde lá na URGS, pelo menos, não sei se continua assim, mas eu acredito até que sim. Tu sai com a mentalidade que tu entra, que você tá na melhor faculdade da face da Terra, que você tá no melhor hospital da face da Terra, que é um must, assim. Eu acho que é um local muito bom, mas existem outros locais, né? Então tu sai com aquele pensamento meio narcísico, que talvez eu já tivesse uma personalidade assim, não vou dizer patológica, mas assim, achando, né, super imatura. Então me formei com 22 anos. Nossa. Né? 22 anos tu já tinha o teu CRM. Eu já tinha meu CRM, então me formei com 22 anos e muito imatura ainda. E nem me passava pra cabeça, não, tem que fazer residência, não tem condições de trabalhar, enfim. E aí foi uma coisa muito boa na minha vida, foi uma experiência assim fantástica, que eu não passei no Clínicas
na prova de clínica médica, que pra mim foi uma decepção porque não passei, porque meu score na Unrix não atingiu pra entrar no clínicas. E acabei entrando no Conceição. Contra gosto, mas é onde eu passei. E foi uma experiência incrível pra mim, assim, porque lá no Conceição, pela primeira vez eu tive contato com pessoas provenientes de outras faculdades, porque na época também não era tão comum estágio. E se a gente fazia estágio dentro do nosso hospital, não tinha, a mobilidade era muito menor. E eu tive contato, na época tinha as outras faculdades, então tinha pessoas da UPF, tinha pessoas de Rio Grande, pessoas de Pelotas. E as pessoas, e eu vi uma diferença muito grande, assim, até eu me lembro que eu tinha um conhecimento teórico, acho que melhor deles, mas na prática não tinha nem comparação, né? Eles sabiam fazer tudo pra mim, assim, e eu não sabia nada. Então eu aprendi muito nisso. Eu vi a vivência que outras faculdades do Rio Grande do Sul, no caso, na época, né, que não tinha pessoas de outros estados, tinha uma formação diferente, mas muito interessante também. Mais prática, tu quer dizer? Mais prática. A URGS mais teoria num sentido científico, produção na científica. Época, pelo menos era isso. E as faculdades do interior do Rio Grande do Sul, prática, mais prática. Né? Mas é muito interessante, assim, esse Tu acha que um é melhor que o outro? Que tu tem Não sei, eu acho que o ideal seria as duas coisas conjuntas, né? Hoje eu acho que a gente já consegue fazer isso de uma forma melhor, de unir isso. Mas na época tinha muita separação, né? Eu acho que as duas coisas são importantes, não tem como separar. Tanto o lado que puxa só para o científico, quanto o lado que puxa só para a prática, não tá legal, né? Mas foi uma experiência muito interessante. Então, na época que eu fiz, tanto que a minha ideia era fazer clínica 1 ano e já fazer prova para gastro no 2º ano. Porque não era pré-requisito clínica. Eu queria fazer clínica antes, porque medicina interna antes da gastro, porque eu achei que eu saí muito crua da faculdade nesse sentido. E aí o que acontece? Que eu acabei o 1º ano de residência da medicina interna no Conceição e quis fazer o 2º ano lá. E de tanto que eu gostei dessa dinâmica. E aí eu fiz os 2 anos de clínica lá no Conceição, depois que eu fiz a prova para gastro no Clínicas. E aí eu fiz a residência depois de gastro lá no Clínicas. Então só deixa eu te interromper um pouquinho para nós entender a ordem. Tu sai da medicina e aí como tu teve toda essa experiência, tu teve essa paixão ali por gastro, né, o aparelho digestório, e já com essa visão tu já meio que escolhe a clínica já pensando em fazer sub em gastro. Foi isso então? Tá, perfeito. Então fez 2 anos de clínica no Hospital Conceição, Porto Alegre, isso? E depois tu vai pro Hospital de Clínicas de Porto Alegre mesmo também? Sim, tudo em Porto Alegre. Tudo em Porto Alegre. Tu gostava de morar em Porto Alegre? Eu sempre gostei de Porto Alegre, adorei Porto Alegre. Quando eu vim pra Passo Fundo, vim contra gosto também, depois eu te conto. Mas enfim, eu sempre gostei muito de Porto Alegre. E eu cheguei em Passo Fundo em 2004, depois da residência. Na época da residência em medicina interna, eu cogitei a possibilidade de fazer terapia intensiva, que eu gostei muito de terapia intensiva. Por quê? Não sei, mas eu gostava. Adrenalina ali eu gostava muito de terapia intensiva, dos procedimentos, enfim. Mas eu sempre pensei muito na questão posterior, que era viver de plantão, né? Tá gravando? Mas pode entrar. E agora tu já interrompeu, né? Pode continuar, pô. Tá, agora onde que eu parei? Da medicina interna? Na medicina... Na intensiva, né? Na intensiva. Na terapia intensiva. Que aí tu teria que viver de plantão, né? Porque o intensivista tu é empregado. Tu vai trabalhar vai ter um horário fixo, tu vai ter que viver plantão. Então isso não gostava, principalmente porque eu sempre quis ser mãe, né? Então aí eu desisti da terapia intensiva. E outra especialidade que eu gostei muito na residência foi cardiologia. Cardiologia. Eu pensei, não muito fortemente, mas pensei em fazer cardio. Mas na época eu pensei também, não vou fazer cardio, tem muito cardiologista
e eu vou fazer gástrica que eu sempre quis, e enfim. Aí Tu pensou nessa questão do mercado de trabalho, nessa questão de atuação e tal? Não, isso não. Foi mais pelo gosto? Mas eu fui totalmente apaixonada, isso que eu te disse. Foi completamente, que eu acho totalmente errado. Hoje eu falo, acho que tu tem que pensar no que tu gosta, com certeza. Porque se tu não faz uma coisa que você goste, pra ti vai ser um sacrifício. Mas tu tem que pensar também no mercado de trabalho, tem que pensar nos teus ganhos financeiros cada vez mais, porque se tu faz uma coisa que você gosta e você não tem retorno financeiro, tu não vai ficar feliz, isso é certo, não adianta. Então, eu acho que a primeira coisa é você gostar. Mas se tem 2 especialidades que você gosta, ou 3 especialidades, vai para mais rentável hoje, porque a medicina também é feita de épocas, né, de especialidades, de ganhos. E a tecnologia vem aí também modificando muito a medicina, né? A tecnologia está mudando muito. Eu não sei como é que vai ser no futuro, mas certamente isso vai influenciar muito. Isso em especialidades assim, tipo patologia, tipo radiologia, com inteligência artificial, vai mudar completamente. Não que não vai ter radiologista, por exemplo, mas o número de radiologistas vai diminuir muito, por exemplo. Cirurgia também, né? A gente tem a robótica vindo bem forte, né? Bem forte. Dizem os cirurgiões que a robótica vai substituir, por exemplo, a videolaparoscopia, né? Então, e a robótica precisa muito menos gente para trabalhar do que uma cirurgia convencional, até a videolaparoscópia. Então, acho que vai mudar muito a medicina. Perfeito. Então, tu fez lá a tua subespecialidade em gastro, tu termina ela. Comenta um pouquinho como é que foi a tua experiência com gastro ali, daí tu, é isso mesmo que eu quero. Aí foi o seguinte, eu acabei a residência de gastro lá em Porto Alegre, em clínicas, tinha feito 3 anos e teria a possibilidade de fazer um quarto ano em endoscopia lá. E eu queria, porque eu gostava muito de endoscopia na época, e por mim estava tudo acertado com os chefes, que eu ia fazer a residência lá em endoscopia, mais um ano, residência em endoscopia. E aí o Luiz, que é o meu esposo atual, ele odiava Porto Alegre. Não gostava. Odiava Porto Alegre. Queria o interior. Terminando oncologia. Ele é médico também? Ele é médico, oncologista. E não quero Porto Alegre, porque o trânsito é muito complicado, porque eu não gosto daqui, blá, blá, blá. Aí ele começou a procurar lugares no interior que precisasse de oncologista e acabou em Passo Fundo. Veio pra cá, veio aqui pro HC e aí ele veio pra cá, ou eu vinha com ele, ou ficava lá. E deixa eu te perguntar, vocês se conheceram na residência? Na residência de medicina interna, Conceição. Medicina interna. Tu vê, que dizem, né, que médico casa com médico. Mas né? é que na verdade tu convive com esse ambiente, né? Tu fica o dia inteiro no hospital ali, né? Acaba que tu acaba se relacionando. Tá muito com médico ou afins, né? Tá, aí eu a contragosto vim pra cá, né, cheguei, achei horrível a cidade de Passo Fundo, imagina Passo Fundo 2004, tudo fechava ao meio-dia, ainda fecha hoje algumas, né, mas mudou muito, né, Passo Fundo, não tinha restaurante, não tinha sushi na época, eu adorava sushi já na época, não tinha possibilidade nenhuma, assim, então, tu não... achava a cidade feia, não tinha... O shopping era Bela de Itaqui, eu achava muito pequeno. Sei lá, aquela coisa de... É que tu sai da capital e vai pro interior, tu tem esse baque ainda, né? Eu demorei bastante. Aí o que acontece? Desisti de fazer o R4, vim pra cá. Ninguém me conhecia, né? Chegava aqui, não tinha o que fazer, porque consultório, tinha um paciente marcado e aí ia lá atender, o paciente faltava, né? Então era um caos. Então aí eu comecei a pensar, então eu vou fazer meu mestrado, porque eu sempre gostava dessa parte de mestrado. Eu fui lá em Porto Alegre, falei com meus chefes e tal. Aí teve um contratado na época que era professor da pós-graduação lá, que hoje ele é professor da URGS, que ele disse, Raquel, eu tenho um projeto pronto se tu quiser tocar. Era um parque experimental da hepatologia. Até então eu não pensava em fazer hepatologia. E se tu quiser tocar, tá pronto o projeto. Aí eu aceitei. Era um trabalho experimental, eu trabalhava com ratos e tal. E a partir dali eu comecei a me apaixonar mais pelo hepato. Eu sempre gostei de fígado, mas enfim, eu gostei da hepatologia. Aí eu fiz um mestrado, e essa questão de ir e voltar de Passo Fundo, ficava 2 dias em Porto Alegre da semana e 3 dias durante a semana, né? Final de semana eu ficava aqui em Passo Fundo. Então esse ida e volta, e a minha família morava em Porto Alegre na época, então não tinha esse gasto, né, de estadia.
me facilitou a minha adaptação aqui em Passo Fundo, né? Então eu ia voltar, fiquei 5 anos indo e voltando. Aí eu fiz meu mestrado e doutorado na sequência, nessa área. Fez os 2 anos de doutorado, de mestrado. Mais 3 de doutorado. 3, na tua época, hoje é 4, né? Não sei, era 3 anos e meio mínimo pra tu defender. E aí eu fiz nesse período. Nesse período, 5 anos tu já tinha... Tu era médica e tinha o doutorado em patologia. E tinha... mas aí tu pensa assim, em 5 anos da residência, né? Então eu me formei em 98 e fui defender o meu doutorado em 2009. 2009. Então são quantos anos? São 6 anos de medicina. São 2 anos de clínica médica. 3 da gastro. Já deu 11 anos, né? E mais os 5 ali, então são 16 anos estudando. Né? 6 da faculdade, 5 com clínica, 3 gastro, dá 11, mais os 5 anos do mestrado e doutorado, 16 anos estudando. Bom, e aí nesse meio tempo casei, aí eu planejei, na verdade, eu fiquei grávida do meu primeiro filho no meu último ano de doutorado. Então, eu me lembro que antes dele nascer, eu deixei tudo pronto, apresentação, trabalho, tudo, e defendi quando ele tinha 4 meses, né? Mas ele, depois de tudo, assim, então tava claro. Então, é o mais novo? O meu mais novo. Então, o que acontece? Me formei com 22 e engravidei dele com 32 e tive ele com 33, então foi 10 anos. Como eu me formei muito jovem, eu consegui acabar toda a formação antes de ter filho, né? Claro. Tardio, assim, né? Mas para hoje em dia é mais ou menos a média para quem foca mais na profissão, né? E... Daí tu termina o doutorado. E nesse meio tempo do mestrado e doutorado, tu atendia no consultório? Sim, eu tinha consultório, tinha residência. Fazia plantão? Em 2008 a gente... no início, quando eu cheguei aqui, o único ganho que eu tinha era os plantões. Fazia aqui no hospital? Eu fazia no pronto atendimento, fiquei 6 meses no pronto atendimento. Clínicas mas aqui? Que era o hospital da cidade, né, antes. E faz 6 meses de plantão no pronto atendimento e depois eu fiquei uns 2 anos fazendo plantão na CTI. Aqui, que era uma CTI que era não era tão complexa na época, né? Era uma CTI muito menos equipada que hoje em dia. E aí depois eu larguei os plantões. Então, esses anos não tem como não começar com plantão, né? Por isso tem um salário fixo para cobrir as despesas, né? Sim, perfeito. E o Luiz foi tranquilo para ele? Chegou, já conseguiu... Sim, ele veio com algo certo, né? Senão não tinha como, né? Ele veio já conseguiu fazer os contatos, perfeito. Sim. Ele já veio com um esquema bem fechado. Eu me inseri no meio. E daí tu termina lá o doutorado, então tu comentou pra nós aqui que tu fazia plantões, né? Pra conseguir a renda ali, se manter financeiramente. Quando eu fui pro doutorado, eu peguei uma bolsa de doutorado. E aí eu larguei plantão, não fazia mais plantão. Fazia no consultório, fazia a escala de plantão da gastroenterologia aqui do hospital. Depois, em 2008, a gente fundou o departamento de gastro aqui do hospital e a gente começou a residência médica em gastro. E eu fazia isso, né? Mas aí eu larguei os plantões. 2 anos eu fiquei fazendo plantão. E aí tu termina o doutorado e aí que vem a questão da docência, ser professora. Como é que foi essa questão? Quais foram as motivações? A questão... Eu sempre gostei de dar aula, sempre gostei, né? Dessa parte de docência, ainda gosto. E quando eu cheguei em Passo Fundo, eu queria entrar na faculdade. Só tinha uma faculdade de medicina, né? Que era o UPF. E era extremamente fechado, né? Tinha mestrado, tinha depois doutorado. Quando eu terminei mestrado, tinha vários professores da UPF que não tinham nem mestrado. Mas assim, eles, não, quando tu acabar o doutorado, volta. Acabei o doutorado, voltei, não. Então, assim, não queria. Aí chegou uma época que era difícil conseguir professor, né? Porque o salário de professor universitário começou a baixar muito. E aí eles queriam me chamar. Mas nesse meio tempo, em 2011, então, teve aquela questão de incentivar a abertura de novas faculdades de medicina, né? E aí a IMED chegou a conversar na época com o hospital, com o HC, para ser o hospital-escola da IMED, pensando em fazer medicina. Criar uma faculdade de medicina. E aí eles me procuraram para ver se eu estava disposta que foi uma parte bem complicada assim da minha vida, fazer essa decisão, em ajudar a IMED a abrir uma nova faculdade de medicina, né?
E para ter uma noção, assim, quando eles vieram falar comigo, eu tava super em dúvida. E é muito engraçado, porque eu cheguei em casa no dia que me falaram isso, eu recebi, ver como é que são as coincidências, eu recebi uma carta do conselho, do CREMERS, sugerindo que os médicos que promovessem a abertura de novas faculdades de medicina seriam excluídos moralmente do Conselho de Medicina, entendeu? Uhum. Então, assim, tinha uma pressão muito grande do Conselho para não abrir novas faculdades. E por que tu acha que fazem reserva de mercado? Porque eu acho que não é só reserva de mercado, eu acho que é questão de formação, talvez não tivesse professor suficiente com uma formação adequada. Enfim, depois a gente pode comentar um pouco com isso. Eu tinha muita dúvida disso. Conversei muito com os meus ex-professores, com pessoas, enfim, de pessoas que já foram coordenadores de outros cursos em Porto Alegre. Tinha uma ex-coordenadora, era uma coordenadora da Faculdade de Medicina da PUC na época, que era muito amigo nosso, enfim, conversei com ela assim, se não for você, vai ser outra pessoa. Se eles estão decididos a abrir, eles vão abrir, ainda mais com essa política. Então, né, e ela me deu bastante suporte nesse sentido. E aí eu aceitei, assim, mas com 2 corações, né. Aí fiz o currículo, o pessoal da direção da EMED na época ajudou bastante. 2011 isso? 2011, no final de 2011. Porque a primeira turma abre em 2015, né? A primeira turma abre em 2015. Pra ter uma noção, eu fui contratada para a EMED, estava no final da gestação do meu segundo filho. Eu fui contratada na EMED em dezembro de 2011 e eu ganhei o meu segundo filho dia 5 de janeiro de 2012. E eu entrei, para ter uma noção, eu entreguei o currículo da faculdade, toda a documentação para a abertura da EMED em março de 2012. Então, né? Demorou um tempão. Louca, né? Tempão não, na verdade, foram 3 meses, né? 3 meses, E eu com um bebê pequeno, recém-nascido em casa, e outros 2 anos e meio. Então, complicado, assim, foi um período bem conturbado, totalmente crazy, eu não sei nem como eu consegui. E foi isso, aí todo o processo de regulamentação, de visitas do MEC, enfim, foram 2 anos para ter a aprovação do curso de medicina, que foi na metade, acho com a ideia que fosse julho de 2014, mas é em torno disso, né? Então demorou esses 2 anos de processo para abrir a nova faculdade. E em 2015 a primeira turma. Perfeito. E como que foi a tua experiência como coordenadora de um curso de medicina, com toda essa tua experiência, tanto da federal, lá da URGS, né, com a tua produção científica, mestrado, doutorado, nesse meio acadêmico, né, que tem uma relação direta com a formação de novos médicos, né? Como que foi a tua experiência? Primeiro eu fiquei muito entusiasmada, na verdade, né? A coordenação da medicina, para mim, me abriu a visão, assim, de outras áreas. A EMED é uma empresa, assim, muito empreendedora e tem um planejamento estratégico muito bem definido, né? Você está ouvindo o podcast Futuros Doutores Cast. A EMED tem uma cultura assim, de ter um planejamento estratégico muito bem formado, então eu tive várias experiências assim, em termos de administrativo e de empreendedorismo, porque como coordenadora a EMED proporcionou vários cursos assim, em termos de organização, administração, gestão, e inovação e liderança. Então, assim, para mim eu fiquei 2 anos na coordenação, então eu saí em 2017, a pedido da coordenação de medicina, mas foi muito bom, assim, para mim. 2 anos tu ficou como coordenador? Fiquei até 2017, e aí eu pedi para sair porque é o seguinte, a educação médica é outro mundo, né? Então tu passa a te dedicar a estudar a educação médica. Então tem várias questões de educação médica, começa em congresso de educação médica, enfim, é outro mundo. Só que aí tu passou o bastão pro Luiz. E acontece, tu deixa de lado a tua especialidade. Então eu tinha pouquíssimos horários de consultório. Os pacientes ligavam, eu tinha consulta daqui a 6 meses, não conseguia dar conta, então eu ia deixando de lado a medicina, a atuação prática da medicina. Eu gostava da educação médica, mas eu sempre gostei muito de atuar como médica.
E começou a me estressar muito essa questão, né? E na verdade, aí eu larguei, estava começando o 6º semestre da primeira turma. Aí eu pensei, bom, imagina quando estiver cheio isso, não vou conseguir dar conta, me sentia sobrecarregada nesse sentido. E eu vou te dizer que eu acho que eu não percebia na época como eu estava sobrecarregada, só me dei conta depois que eu larguei a coordenação. Aí eu pedi para sair da coordenação. E outra coisa muito que eu pensava é que a gente trabalha numa instituição privada, tu muda toda a tua visão para ser coordenadora de uma instituição privada, e se muda a direção da instituição privada, eles podem te demitir quando eles quiserem, aí é um pouco complicado nesse sentido. E aí eu larguei e aí eu resolvi fazer o pós-doutorado, né? Aí eu fiz o pós-doutorado lá na USP, que eu acabei em setembro de 2019, e voltei para essa parte científica, que é uma coisa assim que me... Sobre o fígado também? Sim, hepato, hepatite B, né? E aí foi uma coisa que me motivou muito voltar para essa área de pesquisa, porque aqui a gente ainda tem dificuldade e pouco incentivo de pesquisa, até financeiro, porque os recursos financeiros no Brasil para pesquisa é muito escasso. Então, numa instituição grande tipo a USP, tu tem muito mais possibilidade de fazer pesquisa e pesquisas com nível de impacto importante. Então, essa foi a visão. E aí comecei a voltar a minha atenção para o meu consultório, né? Então, agora que... Aí passei a ser só hepatologista, larguei endoscopia, larguei colonoscopia, porque na medicina tu vai ver que as coisas mudam muito rápido. Então, as aulas que eu dava de gastro para a primeira turma é totalmente diferente das aulas de gastro que eu dou hoje, porque as coisas mudam muito rápido. E é impossível que tu consiga se manter atualizado dentro da gastroenterologia em todas as áreas. Então, tu acaba ficando numa sub-área. A própria endoscopia, tu começa a fazer endoscopia básica, aí começa um monte de classificação nova, um monte de procedimentos novos, ou se dedica a isso, ou se dedica a hepato, não tem como tu ser bom em tudo. E aí eu fui para a área da hepatologia, né? E aí eu fui para a cidade do Porto, em Portugal, fiz um treinamento em elastografia hepática, que é um novo método, na época era um novo método, agora já é bem estabelecido para avaliação das doenças hepáticas, e acabei voltando do meu lado para isso. Saí até, inclusive, do núcleo docente estruturante da escola, pedi para sair. Na verdade, ainda estou numa questão de reconhecimento do curso que a gente vai passar, mas eu pedi para sair logo para largar a gestão, assim, na verdade, sim, porque te consome bastante, né? E hoje tu atua mais, então, no consultório? Praticamente, assim, o meu tempo todo no consultório, é muito bom, eu gosto muito de atuar em consultório. Tem os pacientes internados também, então aqui no HC eu sou supervisora da residência médica de gastroenterologia, então aqui eu faço escala de plantão do Sistema Único de Saúde, né, na gastro, junto com outros 4 colegas, sendo preceptores da residência. Então, quando tem pacientes internados, eu atendo aqui no hospital e faço as aulas com os residentes também, com os alunos da IMED, e o resto, todos os turnos eu estou no consultório. Perfeito. E como é que tu conseguiu passar tudo esses ciclos, né, que tu teve na tua vida, mãe, como que tu lidava com tudo isso? Eu não sei, na verdade tu vai indo, né, tu vai indo contínuo, parece que tu vai... Tá acontecendo uma coisa. Tu teve algum problema com estresse, privação do sono? Sabe que é aquilo que eu te falei, assim, Como que tu cuidava da tua saúde? Tu praticava algum exercício físico? Cuidava da tua alimentação? Na verdade, assim, em termos de alimentação e atividade física foi uma coisa que eu nunca parei na minha vida, né? Então, mesmo na época, pra ter uma noção, mesmo na época que eu tive meus filhos pequenos, eu tinha dormido 2 horas, nunca tive babá à noite. Então, tinha dormido 2 horas, às vezes, com as crianças pequenas, e ia pra academia, né? Então, é uma coisa que eu nunca parei por acreditar realmente na necessidade de atividade física. Eu acho que hoje, na minha idade, eu percebo que faz muita diferença isso, né? Tu cuidar da alimentação, tu nunca... meu peso sempre ficou estável ao longo da minha vida, na verdade. Aumentei muito de peso na gestação, mas perdi muito rápido também. Mas faz muita diferença, porque eu vejo pessoas da minha idade cheias de dores, né, com problema
já vou te dizer de movimentação, vou fazer 44 anos e eu nunca tive nenhuma dor nas costas, por exemplo, nunca tive nenhuma dor muscular. Então, acho que questão não só de saúde metabólica, mas até de sustentação do esqueleto muda muito, assim, de tu fazer. Então, atividade física eu sempre fiz. Sempre fez? Estresse, teve uma época da minha vida que eu vou te dizer que eu não sentia isso, mas deu uma tumultuada, porque tu acaba ficando muito sobrecarregado. Não cheguei a ter burnout, eu acho, mas eu percebi que eu estava tão sobrecarregada como eu te falei, depois que eu larguei a coordenação na medicina. Então... E prof, então tu trabalhou 2 anos como coordenadora, hoje tu trabalha com o pessoal da residência, né, nessa parte de dando aula. Que conselho tu poderia dar aqui para as pessoas que escutam o nosso podcast nesse sentido de estudos e comportamento que o estudante de medicina tem que ter para que ele consiga, digamos assim, ter êxito, né, na profissão, conseguir passar na prova de residência, conseguir tocar um plantão sozinho? Que comportamento tu acha que ele deve ter assim, no sentido de estudo? Acho que o principal como a gente já tinha comentado no início, tem que estudar muito. Tem que o que você estuda, o que você domina, você vai gostar de fazer. Isso eu tenho plena consciência disso. Você vai gostar de fazer e você gostando de fazer e estando seguro no que você está fazendo, você vai ir bem, né? Então tem que ter essa disciplina de estudo e esse foco, na verdade. Hoje, eu acho que na medicina, como em outras áreas, não é só o estudo, não é só o conhecimento técnico para tu ter, de repente, sucesso na profissão, tá? O conhecimento técnico eu acho que é pré-requisito, mas antigamente, lá na época que eu comecei minha faculdade, você sabendo muito, tendo muito conhecimento técnico era suficiente. Hoje acho que não é suficiente, né? Então, com as mídias, com as redes sociais, eu acho que tem que saber se inserir nesse meio, tem que saber usar a tecnologia e que para minha geração é um desafio. Para a geração de você já vem com essa carga, né? Mas eu acho que tem muita coisa que a gente tem que ter além de conhecimento técnico. Então hoje eu escuto muitas pessoas falar, mas o fulano é um picareta e tá cheio de paciente, né? Então esse picareta que seria a prática de métodos não reconhecidos na medicina ou de teorias que a pessoa cria e acaba acreditando naquela teoria sem comprovação científica. Quando tu fala picareta, é aquela pessoa que não segue a medicina baseada em evidências. Exatamente, baseada em evidência, baseada na questão científica, que é o que a gente tem que seguir. Tudo o resto, eu acho que é realmente picaretagem, digamos assim. Porque o nosso Conselho Federal de Medicina tem especialidades definidas, né? Tudo que foge dessa especialidade não é medicina, no meu ponto de vista. Então, e tu pode criar, eu posso achar que, sei lá, água com limão faz bem, tô chutando, tá? Que a água com limão faz bem e agora eu vou começar a prescrever água com limão para meus pacientes. Mas tá errado, você tem que ver se realmente a água com limão funciona. Então, né? na medicina, eu acho, tem que ficar em casa, né? Dentro da medicina não funciona, né? Não existe esse eu acho, né? Não dá pra tu fazer isso. Enfim, a gente pode entrar numa questão profunda. de... Mas é interessante tu falar isso pra que eles entendam que essa questão é muito importante, né? Tu, tanto dentro da sala de aula, né? Tu não pode dizer, eu acho que é tal coisa. Tu tem que ver, eu li em tal artigo e vi que é isso, né? E a questão é o seguinte, que a gente tem hoje médico... Bom, eu tenho um exemplo de um colega de turma de faculdade, que é um professor da URGS hoje, é uma pessoa super influente, que fala muito bem, e no meu ponto de vista ele fala muitas coisas assim extremamente controversas e coisas que saem da cabeça dele, com uma formação excelente, formação em Harvard, tipo outros profissionais que a gente conhece, não vou citar nomes, que estão na mídia, e acabam sendo pessoas muito inteligentes, mas que têm uma visão deles e eles acabam influenciando várias pessoas. Então é um pouco complicado isso. Mas tu tem que saber falar. Tu tem que saber falar, tem que saber se relacionar, tem que saber usar as mídias sociais, tem que saber usar a tecnologia. Então acho que não é só o conhecimento técnico, é muito mais amplo que isso. Então, pra nós resumir, então, eu preciso ter disciplina, eu preciso ter foco, eu preciso ter bom relacionamento. Quando tu fala relacionamento, diz relacionamento com os colegas, com médicos, com outras pessoas, né? Usar as redes sociais. Tu usa as redes sociais para propagar o conhecimento sobre patologia? Eu uso muito as redes sociais e gosto muito disso. E retorno que eu tenho
dos pacientes e da população é muito bom. Então, assim como as redes sociais, elas são super liberais. Então, tu pode falar o que tu quiser na rede social. Então, nós, médicos com boa formação, que tem um bom conhecimento, a gente também pode falar e contrapor os outros pensamentos, enfim, globais que existem, que são contra as evidências científicas. Então eu uso muito as redes sociais e gosto disso O pessoal que quer consumir um pouco do teu conteúdo sobre patologia, como é que ele faz para te encontrar? Pois tem, no meu assim, eu tenho página Instagram, no Instagram. Instagram só tem a página profissional, não tem página pessoal. Como é que é a página pro pessoal? Raquel S. Fraga. Raquel S. Fraga. Vou botar aqui embaixo tem o Facebook, tem o Instagram, tem o canal do YouTube e tem minha página, doutoraraquel.com.br, que tem alguns vídeos, enfim, onde pode acessar isso, pode mandar mensagens, tem o WhatsApp que é até na página, que a gente recebe mensagens assim do Brasil todo, né, sobre isso. Então, faço consultas online, porque a patologia é muita coisa assim de exames, né? Então, essa questão da divulgação das redes sociais, eu atendi um exemplo, né? Eu atendi online um casal de uma gestante com alteração de provas hepáticas que teve um diagnóstico de um fígado gorduroso da gestação, que é uma coisa que é uma emergência obstétrica que tem que fazer o parto. E ela estava com 26 semanas, grávida de uma gestação gemelar, e tinha sido indicada interrupção da gestação. Aí eu falei pra ela que isso é só tu olhar exames e diagnostica através do exame isso, né? E ela não tinha nenhum critério para fígado gorduroso. Eu disse, você não tem fígado gorduroso de gestação, você tem que tomar tal medicamento, se você tem uma colestagem gestacional, dei um laudo para ela para não interromper. Foi bem difícil porque acontece que o obstetra da época, que estava acompanhando ela, confiava num médico que deu o diagnóstico de gorduroso, não me conhecia, podia ser completamente louca, né? E ela disse, bom, então eu não vou interromper a gestação. Eu falei, não interrompe. E aí hoje ela tá com 32 semanas, tá tudo bem, tá ótima função hepática com isso. Então, acaba ajudando também as pessoas e isso traz uma gratificação, né? Perfeito. Eu acredito assim, doutora, que o conhecimento ele é o melhor remédio. Então, eu vejo que as redes sociais é uma forma de pessoas como você, que tem um conhecimento gigantesco, tá produzindo conhecimento para informar a população, né? Porque é uma forma de eu resolver vários impasses aí de saúde pública. Quando eu vi o chefe da USP, que é o Dr. Flair, da Gastro, começar a fazer vídeo do YouTube, fazer página do Instagram página dele mesmo, pessoal, falei, bom, então a gente está no caminho certo, porque ele foi fazer isso agora, é um senhor de idade super reconhecido internacionalmente, quer dizer, então não tem como a gente fugir disso, né? Perfeito. E é uma coisa bem interessante que tu falou ali, que às vezes eu faço alguns vídeos mais técnicos, né, porque eu gosto muito dessa parte de neuro, e eu sempre cuido que as aulas que eu vou fazer, eu sempre coloco um cardzinho no final com as referências bibliográficas, né? Usei tal artigo, li tal perfeito. Coisa, pra tentar mostrar para as pessoas que a medicina realmente é uma profissão séria, né? E não é porque tu grava vídeo que tu não é um médico sério, né? Com certeza. É uma coisa que a gente tem que cuidar um pouco, porque a gente não tem que fazer propaganda, né? A gente é uma coisa importante, no ponto de vista de ética, de propagação, é tu fazer vídeos informativos, conteúdo informativo. Não prescrever nada, né? Não prescrever nada e nem antes e depois, né? Essas coisas todas. A gente tem um código de ética médica para isso, justamente, para não expor os profissionais. Então, essa questão de tu ser um médico, que pode atuar nas redes sociais, e eu gosto muito disso, mas como uma questão de informação. Não dizer assim, marca uma consulta comigo, meu telefone é tal. Então, assim, tu informa, se as pessoas quiserem te procurar, eles vão te procurar. Eles têm acesso aonde você está, na verdade. Que é a questão tu diz do código de ética lá do conselho, que é a questão do marketing médico. Isso? Marketing médico. Eu acho que é bem importante a gente cuidar isso, porque a gente vê também muito marketing médico que não está obedecendo às regras do conselho. Perfeito. Doutora, tu falou ali em relação a sucesso, né? O que é sucesso pra ti? Porque eu percebi que tu praticamente realizou todos os teus objetivos que tu tinha, né? Tu fez a faculdade numa federal, que é uma das melhores escolas de medicina do país, né? Tu conseguiu fazer a residência ali onde tu queria, tu conseguiu fazer teu mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? O que é sucesso pra ti?
Eu acho que sucesso é justamente o que tu espera conseguir, na verdade, né? Tu tá realizada na tua vida como um todo, não só profissional, mas como um pessoal que acaba andando junto. Esse equilíbrio é um pouco difícil de conseguir e tu vai sempre buscando isso. Então, eu acho que sucesso principalmente é isso. Como eu te falei, eu sempre tive, acho que desde pequena, essa vaidade intelectual muito mais do que vaidade física. E para mim, assim, ser reconhecida como sendo uma boa profissional, ser reconhecida pelos pacientes, pelos alunos e pelos familiares, enfim, já estou feliz, assim, já é um sucesso pra ti. Já é um sucesso. Os filhos também é um sucesso? Os filhos também é um sucesso, eu não sei como é que eles vão ser no futuro. Só que os filhos é o seguinte, eu sempre tive eu tenho essa ideia que a gente cria os filhos pro mundo, né? Então, acho que é difícil os pais, a mãe, não ter sonho para teus filhos, mas ao mesmo tempo tu tem que deixar eles sonharem sozinhos e seguirem o caminho deles, né? Então, vamos ver como é que eu vou me dar como mãe de adolescente daqui a pouco e de adulto, né? Mas eu acho que essa é a questão. E mais ainda que estão imersos na tecnologia, né? Eu acho fantástico isso, eu acho fantástico. E essa questão de tu ter numa equipe, que vai trabalhar sempre em equipe, né? É difícil na medicina não trabalhar em equipe. Se tu não trabalhar em equipe, eu acho que tu perde muito, né? Tanto equipe, não só entre colegas médicos, mas colegas de outras profissões, multiprofissional, enfim. E até pessoas da tecnologia, né? E na verdade na equipe tu tem que ter pessoas da geração mais jovem e agrega muito nesse questão, e pessoas com experiências para dar ajuda no outro lado. Então eu acho fantástico essa questão da tecnologia, e hoje em dia eu acho que a medicina abre um leque muito grande que não precisa ser necessariamente assistencial, porque na época que eu fiz faculdade nem pensava ter um médico que vai viver de criar aplicativo, por exemplo, né? E hoje, se tu gosta muito da tecnologia e tá fazendo medicina, tu pode ir para esse lado e não necessariamente atender um paciente, né? Ou fazer coisas com o paciente. Então, eu acho a medicina fantástica hoje. Cada vez eu fico mais realizada de ter escolhido essa profissão e das possibilidades que tu entrar na faculdade de medicina te traz hoje, né? Então, é fantástico. Lá na USP tem uns alunos que saíram e a ideia deles não era fazer residência, eles montaram startups e eles ganham muito dinheiro, não sei se a ideia da pessoa é ganhar dinheiro ou não, com startups, né? Eu não acho que sucesso está diretamente relacionado ao dinheiro, eu acho que, pelo que eu comentei durante a entrevista, você não vai ser realizado se você não tiver um retorno financeiro bom. Eu acho muito difícil. Não é feio, né? Tu ter um retorno financeiro bom desde que tu faça uma boa medicina. Eu acho que tu vai querer, eu não digo ficar rico ou ter várias coisas, mas conseguir viver bem, né? Conseguir ter uma casa, conseguir ter um carro, ter condições de sustentar a tua família. Então, assim, você não ter isso vai te causar sofrimento. Então, isso eu acho que é muito importante. Agora, tem pessoas que querem mais, né? Eles têm uma ambição muito grande que não é machucado. Eu acho que é uma coisa particular de cada um. E muitas vezes isso não vai conseguir na assistência. Na assistência, eu acho hoje difícil tu ganhar muito dinheiro, sabe? Eu gosto muito de assistência médica. Então tem essas pessoas muito empreendedoras aí. Então tem outras possibilidades na medicina. Eu acho muito interessante isso. Doutora, eu quero agradecer muito, né, essa conversa. Eu não sei vocês, mas eu aprendi muito, né, durante essa conversa. E quero até agradecer porque eu sei que a tua rotina ela é bem extenuante, né? Tu tem consultório, tem a faculdade, tem os teus filhos, né? E tu reservou um tempo para vir aqui conversar com nós e compartilhar um pouquinho do teu conhecimento. Então eu fico muito feliz por ter contribuído aí com o nosso projeto do Futuros Doutores Cast. Eu agradeço o convite, né? Espero ter ajudado também. Com certeza, ajudou bastante. Você acabou de ouvir o podcast do Futuros Doutores Cast. Em breve, mais conteúdo para você. Um podcast sobre performance mental na medicina e carreira médica.